Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E por falar em aula, hoje eu vou explicar uma coisa que tem tudo a ver com o lugar que você se encontra hoje. E aí, ficou curioso e quer aprender mais sobre isso? Então vem comigo! Antes de iniciar a explicação, eu quero pedir aquelas duas coisas para você. E você já sabe o que o Giz vai pedir, não é mesmo? Se inscreve no meu canal, curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Isso aí, para ajudar a Giz. E ó, deixa o seu joinha, já falei curtir, não falei? Deixa o joinha aí. Não esquece, gente, ok? E aí, de que lugar desse mundão você me assiste? Você sabia que a localização de qualquer pessoa nesse mundo ela é feita por um sistema de coordenadas? As quais são chamadas de latitude e longitude? Você aprendeu isso na aula de geografia, não aprendeu? Eu lembro até hoje das aulas de geografia, que eu aprendi isso. Olha lá, hein? Bom, as latitudes, então, elas são divisões que tomam por base, então, a linha do Equador e elas são feitas de norte a sul, certo? E as longitudes, elas tomam por base, então, o meridiano de Greenwich e elas são divisões feitas de leste a oeste. Ok, gente? Então, você deve ter visto isso na aula de geografia. Então, vamos observar um mapa aqui para você ter um pouquinho mais de lembrança sobre esse conteúdo? Vamos lá? Gente, então vamos observar um mapa mundi agora para nós identificarmos a coordenada de um ponto qualquer, de uma pessoa que se localiza em determinado lugar? Olhem então para o mapa que eu trouxe. Se vocês observarem então o que eu disse de latitude e longitude, eu consigo identificar qual é a coordenada do ponto A. Sabendo então que esse ponto A, ele se localiza a latitude 60 graus norte e longitude 40 graus leste, certo, gente? E o ponto C, você consegue identificar qual é a coordenada do ponto C? Faz de conta que é uma pessoa que está lá no ponto C. Qual é a coordenada dessa pessoa, então? Então, nós falamos que ela está latitude 0 graus e longitude 20 graus ao leste. Você viu que ela está bem em cima da linha do Equador, então, não é? E aí, você consegue identificar agora qual é a coordenada da pessoa B e da pessoa D? Então, vou deixar isso aí para você fazer depois, certo, gente? Você conseguiu perceber como que funciona o sistema de coordenada, então, quando eu olho para o mapa mundi? Então, eu quero deixar um desafio para você. Você sabe de que lugar desse mundo eu estou gravando esta aula? Bom, vou dar uma dica, então. Então, a minha latitude é 23 graus ao sul e minha longitude é 51 graus ao oeste. E aí? Tenta identificar então da onde a Giz está falando? Ok, gente? Bom, eu falei aqui da geografia para vocês que é onde também nós utilizamos esse sistema de coordenadas, porque o nosso foco vai ser na matemática, mas eu gosto de mostrar para o aluno onde mais além da matemática eu posso usar. Ah, e tem um lugar que eu não falei. Quem já não viu um GPS, tá? Aquele que tem um aplicativo do celular que leva a gente para qualquer lugar do mundo. Ele trabalha também em cima desse sistema de coordenadas, latitude e longitude, ok? E agora, na aula de matemática, nós vamos trabalhar então no plano cartesiano, que é o mesmo sistema que nós vemos aí na aula de geografia, olhando para o mapa mundi, só que agora a gente não olha para o mapa mundi, a gente olha simplesmente para um plano, que nós chamamos de plano cartesiano. Isso aí. E você sabia por que o plano cartesiano tem esse nome de plano cartesiano? É devido a uma homenagem ao matemático René Descartes, tá? Devido aos seus estudos e as coisas que ele identificou, ele recebeu esse nome, plano cartesiano. Ele não o matemático, o plano cartesiano recebeu esse nome, tá bom, gente? E aí, o que é um plano cartesiano, então? Que tanto eu tô falando, mas eu não falo o que é. Um plano cartesiano, ele é composto, então, por dois eixos que são perpendiculares. Você se lembra do que são perpendiculares? Perpendiculares são duas retas que se cruzam e formam 90 graus. Olha o desenho que eu trouxe. Então, para você que não lembra o que são retas perpendiculares, eu deixo a indicação da aula para você. Combinado? Então, aqui eu tenho dois eixos, tá?
Agora aqui no campo da matemática, eu não vou falar mais latitude e longitude, e sim eu vou falar em eixos, tá bom? Então eu tenho esse eixo na horizontal e esse eixo na vertical, ok? E eles se cruzam aqui formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, como eu escrevi aqui para você ter a definição, um plano cartesiano é uma região formada por dois eixos perpendiculares, como eu já mostrei aqui para você. O eixo horizontal, então esse eixo horizontal, que é o eixo que está deitado, ele é chamado de eixo das abscissas. Olha o nome, abscissas. Até escrevi com letra caixa alta aqui para você observar bem como se escreve, tá bom? Ou eixo X. Nós não vamos ficar falando a todo momento eixo das abscissas. Eu vou começar a falar eixo X. Então, a horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo X. E esse eixo que está na vertical, que está em pé, ele é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo Y, tá bom? E o ponto em que esses dois eixos se cruzam, que o ponto que ele se cruzou é aqui no meio, ele é chamada origem do plano cartesiano. Então, bem aqui nesse meio eu tenho a origem do plano cartesiano, certo, gente? Ó, até vou marcar aqui que é o nosso zero, da onde tudo começa, tá? E aí, o que você precisa saber? Dependendo do nível de escolaridade que você está, você estuda o plano cartesiano apenas aqui, ó, tá? Nesse lugar aqui que nós chamamos de quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quadrante porque ele está dividido em 4 partes aqui, tá? Então, para você que está, por exemplo, no 6º ano e que está assistindo a GIS, é provável que você estude o plano cartesiano somente aqui, ó, no primeiro quadrante, tá? E para você que já está no 7º, 8º e outros níveis de escolaridade, você vai estudar também no total, na sua totalidade aqui, todo ele. Bom, como que funciona então um plano cartesiano? Como eu disse, aqui é a origem, então é o nosso zero, é onde começa. Aqui então eu vou dividir então 1, 2, 3, 4, 5 e ele continua. E o que vocês devem observar, que você já deve ter visto que eu não fiz, é que a distância de um para outro aqui, ó, deve ser a mesma. Eu já fiz torto aí para você falar, mas você não fez isso. Só para você perceber que tem que ser a mesma distância, tá? E aqui para cima do zero, né, como se fosse um termômetro, acima do zero, eu tenho também, ó, 1, 2, o 3, o 4, o 5, você tá vendo que tem uma flechinha aqui? Indica que são infinitos, tá bom? Então, para você que tá aí no nível de escolaridade do 6º ano, só estuda aqui nessa região, tá? E para você que está em outros níveis, 7º ano em diante, você vai estudar a parte dos negativos também. Então, aqui, no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, você tem, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são infinitos. Só que antes do zero, você já estudou os números que são negativos, não estudou? Então, antes do zero eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, e eles também são infinitos, tá bom? E aqui agora, vamos olhar para o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y. Acima do eixo são os valores positivos. Abaixo do zero aqui nós temos os valores que são negativos. Então eu teria o menos 1, o menos 2, o menos 3 e aí por diante, ok? E uma coisa que você deve saber, para localizar então um ponto aqui no plano cartesiano, eu vou ter então o par ordenado, gente. E você precisa marcar isso aí bem grande e bem bonito para você se lembrar sempre que você não vai só utilizar esse par ordenado quando fizerem um exercício de plano cartesiano aqui, mas sim em outros contextos da matemática exige que você saiba o que é, na verdade, plano cartesiano. Plano cartesiano, então, sempre vai ser um valor que vai de x para y. Gente, então vejam bem, se eu for comparar o par ordenado que eu falei aqui para vocês, x e y,
lá com a aula de geografia que eu falei de latitude e longitude. Como que ficaria? Você consegue perceber? Ó, o X, que ele é algum ponto aqui do eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, ele está representando lá na aula de geografia a longitude, não é isso? E o nosso Y, que é o eixo das ordenadas, que está aqui na posição vertical, ele estaria representando a latitude, tá bom? Então, só falando para você essa identificação, essa comparação, para que você consiga entender melhor, certo? Mas aí, gente, se eu tivesse, por exemplo, uma praça de uma cidade famosa, vamos lá, uma praça, vou representar pelo ponto P. E o par ordenado que representa a localização dessa praça, agora eu não estou olhando para o mapa mundi, tá? Eu estou olhando para o plano cartesiano aqui da GIS, certo? Faz de conta que é o ponto 1 e 2. E aí, gente? Como que eu identifico no meu plano cartesiano esse par ordenado da praça que é 1 e 2? Bom, o que eu sei sempre então? Esse primeiro número aqui está representando o valor do eixo das abscissas. Eixo das abscissas 1, ó, tá aqui, 1. 2 é o eixo das ordenadas, que está representando o Y, não é? Sempre assim, ó, X e Y. Marca bem aí, ó, bem grande e bonito, um post-it bem colorido, tá bom? Então, eu teria que fazer a ligação entre esses dois pontos. 1 de X, eu iria ligar com 2 de Y. Ó, eixo das abscissas, 1. Ligou com 2 de Y, que é o eixo das ordenadas. Então, aqui estaria o ponto P. Ok? Um exemplo para você? E você, já jogou Batalha Naval? Não? Então, vou mostrar rapidinho para você como que funciona esse jogo, que também nós utilizamos o sistema de coordenadas, né? Não vamos falar de coordenadas geográficas aqui, nós estamos falando do plano cartesiano. Vamos lá, gente? Gente, então, quando eu jogo Batalha Naval, esse jogo consiste em falar qual é a coordenada que você acha que está o barquinho do seu oponente, aí você fala uma coordenada. Se você acertar qual é essa coordenada, né, que for a localização real do barquinho do seu oponente, você consegue afundar, então, esse barquinho, ok? Então, para essa aula, tá bom? Não para ainda. Escuta o que eu vou falar, deixa eu dar as instruções. Você vai, então, desenhar aí no plano cartesiano, procura um papel quadriculado no final do livro didático, num papel que você tem aí quadriculado, ou faz um quadriculado aí no caderno, tá? E aí você vai desenhar o barquinho, tá? Lembrando que ele tem que seguir as orientações do plano cartesiano, certo? Para ordenado, X e Y. E aí você tenta jogar com o seu colega. O seu colega tem que dizer qual é a coordenada que ele acha que se encontra o barquinho. Se ele acertar, ele afunda o seu barco, daí ele ganha o jogo, tá? E aí você faz o mesmo. Seu colega desenha um, sempre tem que ser de par, né, gente? Seu colega desenha um e você tenta acertar quais são as coordenadas do barquinho dele para tentar afundar, beleza? E aí, se a gente fosse jogar aqui na aula agora, qual seria a coordenada que se encontra nos meus barquinhos? Você tá vendo? Não tá vendo não, né? Para você tentar adivinhar. Fala qual o seu palpite. Quais são as coordenadas que você daria para tentar afundar os barquinhos da GIS? Lembrando que eu coloquei só 2 barquinhos. Barquinho A. Qual é a coordenada, então, que você teria que falar para afundar o barquinho A da GIS? Lembrando que eu devo obedecer o par ordenado, tá bom? Que seria um valor de X e um valor de Y, abscissa e ordenada. Bom, então se nós formos analisar, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, do 4 ao 5, eu tenho um barquinho, ó. Então seria abscissa 4 com ordenada 3. Então se você tivesse falado que o barquinho A estivesse na abscissa 4 e na ordenada 3, você conseguiria afundar o barquinho da GIS, ó, tá? Mas um barquinho não precisa ser só de um quadradinho, pode ser até de 3, né? Até eu gosto de brincar quando é esse jogo da Batalha Naval. E qual seria a coordenada, então, do outro barquinho, do barquinho B? Aqui o barquinho B. Ó, então ele tá, sempre eu olho primeiro em relação ao eixo das abscissas. Abscissa, ó, 5, negativo, né?
e ordenada menos 3. Então, para você afundar o barquinho B da Giz, você teria que falar abscissa menos 5 e ordenada menos 3. Aí você conseguiria afundar o barquinho aqui, tá? Então, só uma simulação para você de como funciona o jogo Batalha Naval, ok? Agora nós vamos tentar localizar, então, alguns pontos que eu vou colocar aleatoriamente aqui e você vai falar para mim qual é, então, o par ordenado que representa a localização desse ponto ali no meu plano cartesiano. Vamos lá? Gente, então, ó, eu trouxe aqui 4 bandeiras, tá? Aí eu vou colocar, então, essas bandeiras aqui no meu plano cartesiano, tá? Simulando que é uma praça, outra é uma igreja, a outra é um shopping e a outra é o quê? Um campo de futebol. Pode ser? Ixi, eu já esqueci a ordem, gente. Mas, enfim, aí eu vou colocar essas bandeiras aqui no meu plano cartesiano e você vai tentar adivinhar não, vai identificar, né? Porque eu vou olhar ali, vai identificar qual é o par ordenado que representa essa respectiva localização. Então vamos lá, ó, nem lembro mais, a primeira então uma praça, ou não é? Sei lá, essa primeira bandeira, eu vou colocar ela aqui, ó, nesse ponto. E aí, você consegue identificar qual é essa localização? Qual é esse par ordenado? Ó, 5 que tá no eixo, porque primeiro eu olho para os eixos das abscissas. 5, então, do eixo das abscissas, ó, 5. E quem é o eixo das ordenadas? Qual é o valor referente ao eixo das ordenadas? 5 com 2, ó, tá bem em cima da linha, tá? 5 e 2. Então, vamos colocar que representa a bandeira A, ok? Vamos até colocar aqui, deixa eu tirar a bandeira e pôr aqui. Bandeira A. Ó, bandeira A, que eu nem lembro mais a ordem que eu falei os lugares, mas a gente faz assim, ó, bandeira A. Agora, a bandeira B, eu vou colocar aqui, ó, bandeira B. Por que eu não escrevi já, né, gente, antes de eu colocar? Olha, bandeira B, para aí, bandeira B. Qual é, então, o par ordenado que representa essa localização da bandeira B? Bandeira B, então ela está localizada ordenada e abscissa. Qual é a ordem mesmo, gente? Posso trocar? Não, tenho que falar abscissa primeiro. Então, a abscissa, ó, tá no menos 5, ó. Menos 5 da abscissa. E qual é a ordenada? Vamos olhar a linha aqui, ó. Ordenada menos 4, tá? Menos 5 e menos 4, então. Vou colocar agora a bandeira C. Ó, bandeira C. Deixa eu ver onde eu vou colocar a bandeira C. Vou colocá-la bem aqui. Eita, aqui não. Vamos colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá dando pra ver a bandeira C onde ela está? A bandeira C, então, está em qual par ordenado? Ó, a abscissa. Tá vendo aí, gente? Ó, vou tirar um pouquinho, ó. Ela tá bem aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. A abscissa 4, ó. Tá aqui, né? Então, a abscissa vai ser 4. E qual vai ser a ordenada? 4 com menos 3, ó. Menos 3. Então, vamos colocar ela de volta, senão você não ia conseguir identificar, né, gente? E por último, vou colocar, então, a bandeira D no segundo quadrante, que eu não coloquei ninguém ali. Então, vou colocar a bandeira D aqui, ó. Dá pra ver onde é que ela está localizada, a bandeira D? A bandeira D, então, está no menos 3, ó. Menos 3 das abscissas. Bandeira D, ela está no menos 3 e a ordenada aqui é o 1. Ok? Então, veja como que eu posso fazer uma brincadeira, um joguinho, para eu conseguir identificar quais são os pares ordenados que representam a localização no plano cartesiano. Ok, gente? Vamos fazer mais um exemplo antes de finalizar essa aula? Vamos lá? Gente, agora, ó, eu tenho as 4 bandeiras aqui de novo, ó. A, B, C e D. Só que agora eu vou fazer o processo contrário. Quero ver se você entendeu mesmo esse conteúdo, tá? Então, ó, eu já trouxe as localizações aqui no plano cartesiano, ok? E eu preciso que você coloque as bandeiras nos seus respectivos lugares.
Na verdade, eu vou colocar para você, mas você vai dar indicação aí pra Giz. Será que você consegue? Ó, a bandeira A, ela tem que estar no par ordenado 0 e 2. Lembrando que o 0 é referente ao X, que é o eixo das abscissas, e o 2 é o eixo das ordenadas. Cadê a bandeira A? Tá aqui. Onde vai essa bandeira A, então? Fala aí pra Giz, onde que vai? Você tá falando? Então fala mais alto, que eu não tô ouvindo ainda. Ah, agora sim. Então, 0 e 2 é em cima do eixo X, porque quando for 0, gente, significa que vai ser em cima do eixo. Então, é 0 que é em cima aqui do eixo, ó, porque onde está o 0 aqui, lembra que eu falei da origem? Com o 2 de Y. Então, vai ficar 0 de X com o 2 de Y. Então, a bandeira A vai estar fincada lá no 2 de Y, tá? Porque, ó, o X está representando o ponto 0 e o 2 está representando o ponto Y. 0 e 2. Então, aquele ponto é o A, tá bom? 0 e 0, o ponto B. Onde mesmo que é esse ponto, essa coordenada 0 e 0? É bem na origem, gente, porque é bem no cruzamento dos dois eixos. Então, o ponto B, que a bandeirinha está aqui, eu vou colocar, então, bem na origem, que é onde se dá o cruzamento dos eixos, tá bom? 0 e 0, certo? Ponto C, 8 e 0. 8 é referente ao eixo das abscissas, que é o X, eixo X. E 0 é o eixo das ordenadas. Então, onde é que fica a bandeira C, gente? Ela vai ficar em cima do 0 ou do 8? O 8 do X ou o 8 do Y? Ah, o 8 do X, olha aqui. Então, a bandeira C vai ficar em cima do 8 do X, ó. 8 do X com 0 do Y. É assim que vai ficar? Ok? Então, ela fica sempre em cima do valor, porque o outro é 0, tá bom? E a próxima? Menos 7 menos 3. Menos 7 menos 3, vamos ver. A abscissa menos 7 está aqui. Ordenada menos 3 está aqui, ó. Então, a bandeira D, ela vai ficar aqui. Tá bom, gente? Então, uma coisa que os alunos sempre têm dúvida é quando estão aqui os casos igual ao caso A e ao caso C, tá bom? Os alunos têm dúvida, é normal. Então, você vai olhar. Aqui, quem é 0? O X é 0. Então, é claro que a bandeira tem que ficar em cima do 2, que é referente ao Y. Então, por isso que eu coloquei a bandeira em cima do 2, ó, tá? E nesse caso aqui, quem é o 0? Tá zerado no Y. E que número que eu tenho? Eu tenho 8 do X. Por isso que a bandeira aqui ficou em cima do 8 do X, tá bom? Se fosse, por exemplo, 3 e 0, onde que ficaria a bandeira? Ficaria aqui em cima do eixo, em cima do pontinho 3, tá bom? Então, sempre quando o par ordenado for assim, um valor e um 0, sempre a bandeira fica em cima do valor, diferente de 0, tá? E seja ele no X ou no Y, você identifica daí. E toda vez, e a única vez, na verdade, né, gente, que ela vai ficar na origem é quando o seu par ordenado for 0 e 0. Combinado, gente? Então, não esqueça que quando eu falo em par ordenado, eu preciso de um valor de X e um valor de Y. Não pode trocar, senão vai dar errado a localização. Combinado, gente? Eu espero que você tenha entendido essa aula, tenha gostado, né, da explicação que eu trouxe aqui para vocês sobre o plano cartesiano, tá bom? E não deixe de colocar aí nos comentários em qual localização que eu estou falando. Lembrando que eu estou na latitude 23 graus ao sul e longitude 51 graus ao oeste. Vamos ver se você vai acertar a localização da Giz? Ok? E ó, antes de finalizar a aula, de dar aquele tchauzinho, se inscreve no canal da Giz caso você ainda não seja inscrito e deixa o seu joinha. E até a próxima aula. Tchau!